Vem cá, eu vou te ensinar os 3 principais pilares da fotografia e você nunca mais vai precisar de outro vídeo para entender. O primeiro é a velocidade do obturador. É esse númerozinho que fica aí na sua câmera 1/60, 1/80, 1/160, 1/200, 1/250. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? O que é que isso interfere na sua fotografia? A sua câmera tem uma pecinha chamada obturador. E esse obturador serve para quê? Serve para proteger, para esconder o sensor da sua câmera. Quando você clica, dá o clique na sua câmera, o que acontece? Esse obturador sai de cena e o sensor da câmera começa a receber aquela luz, aquela imagem que está entrando pela lente e registra essa imagem. Então esse númerozinho que está aí na sua câmera, 1/20, 1/30, 1/60, 1/200, é a velocidade com que o seu obturador desce para o sensor ver a imagem e gravar a imagem e depois sobe. Essa velocidade é medida por esse número. E aí vamos direto para a prática. Muito simples. Esquece que tem 1 você vai olhar só para o segundo número. Tem aí 1/60, você vai considerar só o 60. Quanto maior for esse número, mais rápido vai ser esse descer e subir do obturador. Então a velocidade do obturador vai ser maior quanto maior for esse número. Quando eu coloco aí 250 de velocidade, quer dizer que ele desce e sobe muito rápido. Muito mais rápido do que quando eu boto, por exemplo, 30 de velocidade. E o que se interfere na sua fotografia? Quanto maior for esse número, quanto mais rápido descer e subir o obturador, menos luz vai entrar através da lente, menos luz vai chegar no sensor. Se menos luz chega no sensor, a imagem vai ficar mais escura. Então, quanto maior a velocidade, 200, 250, 300, 350, 500, mais vai escurecendo a sua foto. Quanto menor for essa velocidade, 1/60, 30, 20, mais clara vai ficar a sua foto. Mas você tem que ter cuidado aqui, porque existem efeitos colaterais para subir muito essa velocidade ou para descer muito essa velocidade. Vou te dar um exemplo. Se você utiliza uma velocidade muito baixa, 1/50, 1/30, 1/25, o que é que vai acontecer aqui? Vai entrar mais luz, porque a velocidade de descer e subir o obturador é bem baixa, fica mais tempo exposto o sensor, então vai entrar mais luz. Imagem mais clara. Show! Com a velocidade muito baixa, você tende a ter imagens mais borradas. Qualquer tremidinha que você der na sua mão, a imagem vai borrar. Vai criar um rastro. Se tiver uma luz se movimentando, por exemplo, vai criar um rastro daquela luz. Não vai ficar uma imagem muito bem congelada. Então, é muito ruim ter uma velocidade muito baixa em algumas situações. Exemplo, você está num casamento fotografando. Você está fotografando a entrada da noiva. Quando você está fotografando a entrada da noiva, ali é um momento muito dinâmico. Tem ali um cara filmando do teu lado, tem outro com o celular do teu outro lado. Você não vai conseguir ficar parado. Se a velocidade for muito baixa, todas as suas fotos vão sair tremidas, nenhuma vai dar para você revelar ou fazer um álbum para a noiva. Então cuidado. Vai fotografar imagens em movimento, no mínimo 125 de velocidade. O ideal mesmo é 160 para cima, para pegar imagens em movimento sem ter aquele borrão. Agora vamos para o inverso. Quando você utiliza velocidades muito altas, 1/250, 1/500, 1/1000, o que vai acontecer? Primeira coisa, a gente já falou, a imagem vai ficar mais escura. Mas também tem um efeito colateral. As imagens vão ficar mais congeladas. Vou te dar o exemplo de 2 fotos do mesmo ventilador. Olha só que interessante. Na primeira imagem, a gente tem uma velocidade baixa e você vê que a hélice faz um borrão. Na segunda imagem, você já tem o ventilador ainda está ligado. Está na mesma velocidade do ventilador. Porém, como a velocidade do obturador na câmera está muito alta, ela congela a imagem e eu vejo exatamente onde está a hélice do ventilador no momento do clique. Percebeu a diferença? Então cuidado, se você está precisando de mais luz para fotografar e você vai baixar a velocidade, cuidado para não criar uma foto borrada, tá? Porque na maioria dos casos isso é ruim. Ah, mas pode ser que isso seja bom. Pode. Olha essa foto de natureza com a velocidade super baixa. Olha como fica lindo esse efeito na cascata, esse efeito aí na cachoeira. Perfeito, né? Então existem situações em que você vai usar realmente ela muito baixa. E existem situações que você vai usar essa velocidade bastante alta. E o segundo pilar é a abertura da lente. A abertura da lente nada mais é do que o quanto essa lente consegue abrir. Qual é a medida de abertura máxima dessa lente. Nas lentes, essa abertura ela vem escrita na lente, ou na frente, ou em cima, ou do lado. Varia de lente para lente, mas ela sempre vem escrita na lente e ela vem antecedida por um F.
Então você vai ter lente que é f1.8, f2.0, f4.5, f3.5 e juntos o que é esse f, o que é essa abertura, o que é que ela determina. Esse f, quanto mais perto ele for de zero, quer dizer que a sua lente ela vai conseguir abrir mais. Olha essa imagem aqui para ilustrar para vocês o que é essa abertura de lente. Quanto mais perto de zero, maior a abertura. Quanto mais longe de zero, menor vai ser essa abertura. E aí, se a gente for raciocinar de maneira lógica, se a lente está mais aberta, vai entrar mais ou menos luz? Mais luz. Então, quanto mais aberta a lente, mais clara fica a foto. E quanto mais longe de zero, menos essa lente consegue abrir, ou seja, menos luz vai entrar e, consequentemente, a foto fica mais escura. Quando você coloca uma lente na câmera, lá na câmera você vai ter a opção de selecionar qual que é o f que você quer. Só que cada lente tem uma limitação. Por exemplo, eu estou gravando agora com uma lente que ela é f2.8, ou seja, eu posso configurar ela em f2.8, eu posso configurar ela em f3.2, eu posso configurar ela em f10, eu posso configurar ela em f16 se eu quiser. Mas eu não posso configurar, por exemplo, em 2.4. Por quê? Porque o f máximo dela, o máximo que ela chega é 2.8. Existe um consenso entre os fotógrafos, entre os videomakers, que diz que uma lente clara, ela vai ali do zero, né, partindo do zero até 2.8. Acima de 2.8 já é considerada uma lente escura. O que isso implica? O preço das lentes de 0 a 2.8 são relativamente maiores do que o preço das lentes acima de 2.8. Lentes mais claras, lentes mais caras. Decore essa informação. Não é uma regra, mas na maioria dos casos é assim. Mas quais são os efeitos colaterais de usar o f muito perto de zero ou de usar o f muito longe de zero? Diminuir a abertura ou aumentar a abertura? Tem efeito colateral fora mais luz ou menos luz? Tem também. Quando você tem um f mais perto de zero, uma lente que abre mais, você vai ter ali uma profundidade de campo menor. O que é a profundidade de campo? Quando você foca, por exemplo, no olho, vamos supor que eu estou com essa câmera, estou gravando e focando no olho. Esse foco aqui no meu olho, a ponta do meu nariz também vai estar focada e a ponta da minha orelha também vai estar focada. O que acontece? Se eu coloco esse f aqui na minha câmera agora e coloco ele mais perto de zero, f1.2 por exemplo, o que vai acontecer? Quando eu foco no olho, a ponta do nariz agora vai estar desfocada. Por quê? Porque essa zona de foco, quando eu coloco o f mais perto de zero, essa zona de foco diminui. Então vai estar focado só o meu olho e a ponta dos meus cílios aqui. Se eu coloco esse f para longe de zero, tipo f5.6, f7, a minha mão bem aqui estaria focada junto com o meu olho. Por quê? Porque eu aumentei esse campo de foco aqui. Isso é profundidade de campo. Então, se eu coloco o f mais pertinho de zero, eu vou ter ali um desfoque mais bonito. Sabe aquele efeito bokeh? Você está focando uma pessoa e o fundo está bem desfocado? Pronto. Quanto mais perto de zero for o f, mais desfocado fica o fundo. Qual a parte ruim disso? Se você está fotografando um evento e vai fazer uma foto com 4 ou 5 pessoas e você focar em uma pessoa, se o seu f for bem perto de zero, uma pessoa está focada e as outras vão estar desfocadas, porque dificilmente elas vão ficar bem alinhadas. Vai ficar sempre um pouco mais na frente, outro um pouco mais atrás, e aí vai acontecer que vai ter gente desfocada na foto. Então, foto de grupo, o que vai acontecer? Você vai usar um f um pouco mais alto, f4, f4.5, f5.6. E fotos de natureza. Você quer fazer uma foto de uma paisagem com a lente bem aberta. Você quer que a imagem toda, que a árvore que está aqui na frente, a cachoeira que está ali atrás, você quer que tudo esteja focado. Então você vai colocar esse f o mais longe de zero possível para que você tenha o maior número de elementos focados naquela foto. Esse é o efeito colateral de se usar uma abertura mais baixa. E quando você usa uma abertura muito alta, como eu já disse, você vai focar em mais pessoas, você vai focar em mais camadas, em mais objetos ali. A parte ruim é que você vai escurecer mais a foto. E vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é o ISO, o tão tenebroso, horripilante ISO. Tem gente que tem medo de ISO, né? O que acontece? O que é o ISO? Quando você ajusta a sua velocidade, quando você ajusta a abertura da sua lente e você ainda precisa de mais luz, você pode recorrer ao ISO. E o ISO, o que é? É uma medida de sensibilidade do sensor da câmera.
Esse ISO em algumas câmeras começa em 100, em outras câmeras começa em 25, em 50, mas o início dele é por ali, entre 25 e 100 é o início do ISO dependendo da câmera. Quanto menor for esse ISO, menos sensível está o sensor. O que quer dizer o sensor está menos sensível? Quer dizer que ele vai receber menos luz, ele vai captar menos luz, então a foto vai estar um pouco mais escura. Quanto maior for esse ISO, ISO 800, ISO 1000, ISO 2000, ISO 5000, ISO 25000, quanto maior, mais sensível está o sensor. O que isso quer dizer? Que ele vai captar mais luz. Então o ISO é a última opção para você ter mais luz na sua foto, mais luz na sua composição. E por que eu considero a última opção? Porque o ISO ele traz um efeito colateral que na maioria dos casos não é muito legal. Que efeito colateral é esse? Ele tira a qualidade, a nitidez da sua imagem. Ele deixa a imagem cheia de grãos. Ele cria umas aberrações cromáticas, né? Umas cores diferentes na sua foto, no seu vídeo. Quando você sobe muito o ISO, pode ser que não fique muito legal a sua imagem, principalmente quando você está fotografando ou filmando num ambiente que tem pouca luz. Então tenha muito cuidado quando você for subir o seu ISO para ter mais luz, porque você pode estragar a sua foto, estragar o seu vídeo. Porém, subir o ISO não é sinônimo só de algo ruim. Você pode querer fazer uma foto mais artística, uma foto preto e branco, com muito granulado, com muito ruído, e aí subir o ISO é fantástico, porque você vai fazer isso de uma forma bem natural, uma forma que não é na edição, não é na pós-edição. Você pode até melhorar na pós-edição, mas você já vai ter ali, saindo da câmera, uma foto ali com um ruído bem bacana para um momento mais artístico, né? Um vídeo mais artístico, uma foto mais artística. Outro detalhe interessante sobre o ISO é que nas mirrorless, né, nessas câmeras agora que estão sendo fabricadas por todas as marcas praticamente, é que nelas, nas mirrorless, o ISO ele pode ser colocado lá em cima e você não vai perder qualidade na imagem. Eu já fotografei com a minha Canon RP, que é uma câmera de entrada, mas já é mirrorless. Eu fotografei já com ISO 10.000 e ficou uma imagem, uma foto totalmente aceitável. Então a tecnologia avançou, as novas câmeras chegaram e o que antes só era aceitável você usar 2.500 de ISO, 3.200, agora você chega a 10.000 ou até mais do que isso, dependendo do tamanho do sensor da sua câmera. Mas cuidado, ainda nas mirrorless você precisa ficar atento à questão do ISO para não estragar a sua foto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido esses 3 principais pilares. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou responder a sua dúvida. E se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe aqui nos comentários também, que eu posso escolher a sua sugestão para ser o tema do nosso próximo vídeo. E não esquece, me segue no Instagram também, lá eu deixo algumas dicas rápidas, faço meme, coloco o meu dia a dia como fotógrafo, é bem bacana, você vai gostar, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo.